Nessa aula eu vou falar para você sobre a teoria geral da administração, a teoria clássica de Henri Fayol. Lembre sempre de buscar informação, estudar, pega essa apostila, reveja as aulas, reveja as questões para ficar afiado para aquela sua prova, hein? Vamos então nos aperfeiçoar um pouquinho mais? Vou passar para você então as teorias. Agora sobre a teoria clássica, conhecida como teoria geral ou clássica da administração. Vamos lá então? Vem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre o Henri Fayol, da teoria clássica. Lembre sempre de lembrar o nome do autor. Lembre que é preciso lembrar o nome do autor. Não importa só a teoria, entender a teoria, é importante os dois. Entender a teoria, decorar se for preciso e lembrar também do autor. Então agora nós vamos falar do Henri Fayol, que foi um autor fundamental, importantíssimo, que desenvolveu a teoria clássica. Essa teoria clássica ela foi colocada no livro que ele intitulou como Administração Industrial e Geral em 1916. Através desses conceitos, ele começou a ser conhecido, apesar de ter escrito na mesma época de Taylor e pensar também em alguns conceitos semelhantes, ele desenvolveu uma teoria um pouco diferenciada. Taylor pensava em teorias focadas nas tarefas, nas atividades, na execução da atividade em si. Já Fayol colocou teorias para uma administração geral, para todas as atividades. No pensamento dele era preciso fazer e buscar teorias e conceitos que colocassem uma forma interessante e direcionada para o trabalho gerencial, para o trabalho da administração. Afinal, a organização todas as indústrias e organizações, elas têm várias atividades e várias funções. Então, é claro, nada melhor do que ter teorias também para todas as atividades. Então, por isso que é colocado como geral, porque a teoria dele tem esse diferencial. Ele aborda teorias para toda a organização. Então ele desenvolveu os princípios, intitulado como os 14 princípios da administração de Fayol, ou os 14 princípios de Fayol, bastante comentado e bastante também difundido em todas as organizações até os dias de hoje. Lembre sempre que todas as teorias elas tiveram suas bases nos conceitos de diversos autores e que foram evoluindo, porém, elas ainda estão impregnadas nas nossas organizações através de seus conceitos. Você vai entender bem melhor isso a partir do momento que eu vou explicando para você. Vamos ver então como ficou o desenvolvimento dos 14 princípios de Fayol. Quais são os princípios? Primeiro, divisão do trabalho. Ora, Taylor também falou da divisão do trabalho. Fayol resgatou algumas teorias e colocou também isso como importantíssimo. É importante que as pessoas saibam o que fazer quando vão trabalhar. Dividir as tarefas em tarefas pequenas para que seja possível especializar o trabalhador, visto que os trabalhadores não tinham grandes conhecimentos ou grandes habilidades. E se as tarefas fossem divididas em pequenas tarefas, era mais fácil para que eles fossem ensinados, para que eles fossem treinados. Então ele colocou isso também como fundamental, dividir o trabalho. A autoridade, era preciso que as pessoas tivessem uma autoridade, que os gerentes tomassem as rédeas da situação, que tivessem líderes com autoridade suficiente para comandar a sua equipe e que sua equipe respeitasse a autoridade que viesse dos superiores, dos seus comandantes. Além disso, foi o primeiro que falou em disciplina. É importante que as pessoas tenham disciplina e que elas, é claro, sigam as normas da empresa para que estabeleça realmente os princípios e os métodos do trabalho de forma adequada. Se não houver disciplina, é muito difícil que todos esses princípios que eles se propõem e que eles ensinavam dessem certo. Então, quais são os outros princípios que Fayol escreveu? Bom, vamos ver então. Unidade de comando. Unidade de comando seria o quê? Necessário que
todos os colaboradores reportassem a um supervisor, a um gerente, que fosse necessário ter uma unidade de comando, visto que não se tinha direção correta. Então, unidade de comando e unidade de direção, um plano. É necessário ter um gerente para você se reportar, mas também é necessário ter um plano. Então, unidade de comando, é necessário ter um gerente, um diretor, é necessário ter direção, é necessário ter plano, planejamento, para onde vou, o que vou fazer, qual o objetivo, qual a meta daquele setor. Então, aqui que começou-se a verificar que era necessário planejamento através de unidades de direção e também a subordinação dos interesses individuais para os interesses da empresa. Hoje também se fala muito isso. Olha, deixe os problemas em casa, vai trabalhar e você foque nos objetivos da empresa. A gente pensa assim hoje, todas as empresas colocam isso como fundamental. Foi colocado lá nos princípios do Fayol. Então foi ele que começou a falar, olha, é preciso subordinar os interesses individuais perante os interesses da empresa. O que prevalece quando você está trabalhando são os interesses da empresa e não os seus interesses individuais. Foi focado também nesses princípios a remuneração, a importância de uma remuneração justa, igualitária para todos, adequada ao cargo, adequada à função, porque isso gerava muitos conflitos, não se tinha definição de quais atividades eram desenvolvidas, o que tinha dentro de cada atividade e quanto cada colaborador precisava ganhar. Então aqui ele colocou também a questão do salário, do pagamento por produção e foi enfatizado na questão da remuneração que envolve salário e incentivos, benefícios, é claro. Foi colocado também a questão da centralização, era importante centralizar as decisões, quem teria o comando, não se pode ultrapassar a hierarquia, eu preciso centralizar as atividades, centralizar os comandos, centralizar as decisões, quem decide o que, afinal de contas. Cadeia escalar, muito interessante também, aqui se fala na hierarquia. Hierarquia, que hierarquia é essa? Qual a autoridade? Da onde vem o comando? Quais são os chefes? Não se pode ultrapassar a hierarquia. Ah, eu quero pedir um aumento hoje, eu vou pedir um aumento para o diretor? Não, eu tenho um chefe antes, eu tenho um gerente antes, então eu tenho que chegar no gerente, eu não posso ultrapassar a hierarquia. Nessa época aqui tinha-se vários supervisores, vários gerentes das indústrias, então eu não poderia simplesmente chegar e conversar sobre algum problema com a diretoria, eu tinha que ir lá no supervisor. Então era preciso seguir a hierarquia, a autoridade de linha, a autoridade de comando. Foi Fayol também que falou em ordem, lembra que ele falou em disciplina, mas era preciso também ter ordem, organização nas atividades, ordem no trabalho. Ele falou em equidade, equidade é justiça, igualdade nas atividades, igualdade na remuneração para que todos os cargos que fossem semelhantes, tivessem a mesma remuneração, igualdade nas tarefas, igualdade no comportamento, equidade, igualdade. Também falou-se em estabilização, muita gente fazendo greve, muita gente saindo, começava a trabalhar hoje, amanhã já não estava mais, não se tinha padrão e nem estrutura para aguentar tudo isso. Então eles focavam muito na estabilização, era preciso que as pessoas ficassem na empresa, que elas continuassem a trabalhar lá e não que toda hora saíssem. Então era focado na estabilização dos cargos e atividades, ficar na empresa, fidelizar o trabalhador. Era focado também na iniciativa, era importante que o colaborador tivesse iniciativa em buscar soluções, em apresentar soluções, em desenvolver as tarefas, em resolver os conflitos que estavam sendo gerados ou que provavelmente ou possivelmente fossem gerados. Ter iniciativa dessa busca. E foi o primeiro também que começou a falar no espírito de equipe. Espírito de equipe, diferente do que a gente tem hoje também. Espírito de equipe, porque era importante que as pessoas se unissem com um objetivo só, com um propósito só, focando os resultados da organização, focando o objetivo da organização. Por isso, focado em equipe, desenvolvendo trabalho com as pessoas para que elas alcançassem o objetivo da organização.
Muito importante lembrar dos princípios. As bancas costumam pegar os princípios do Fayol, misturar com os princípios do Taylor ou de outros autores famosos que embasaram, que fundamentaram os estudos sobre a administração. E eles pegam justamente aqui, espírito de equipe, unidade de comando, direção. Então, o que Fayol disse? O que é o fundamento principal dos fundamentos? Por que ele fez toda essa estrutura aqui? Ele fez justamente para desenvolver conceitos que abordassem a administração como um todo. Porque quando se trata de espírito de equipe, quando se trata de remuneração, unidade de comando, disciplina, ordem, a gente fala isso no âmbito geral. Ou seja, não é só lá na indústria, na atividade básica ou nas tarefas, e sim nas tarefas, na atividade de todas as funções da empresa, de todas as áreas da empresa, na área gerencial, na área operacional, enfim, tudo. Por isso ele colocou os 14 princípios. Mas quais são essas funções, afinal de contas? Fayol também descreveu. Vamos lá, siga comigo aqui. As funções básicas da empresa, de acordo com Fayol, eram essas 6. Então foi ele que definiu, olha, a empresa não é só operacional, a empresa não é só função técnica. Função técnica é aquilo que a empresa faz, o que a empresa produz, a que ela se destina. Então não é só a função técnica, a empresa ela tem outras atividades. Ela, dentro dessa indústria, ela desenvolve outras partes da empresa. Então ela desenvolve também o aspecto comercial, ela compra, ela vende. Ela também tem a área financeira, que controla os recursos financeiros da organização. Ela tem também a área contábil, que registra, que contabiliza todos os documentos da empresa. Ela tem também a segurança, que é onde verifica a segurança dos colaboradores, o nível de risco dos funcionários da empresa. E ela tem também a função administrativa, que é aquela que gerencia todo o quadro funcional, que controla toda a empresa. Então foi o primeiro que colocou descrito isso de uma forma lógica, dizendo que a empresa ela tem que ser vista como um todo e que ela possui diversas funções. Então lembre sempre, foi o Henri Fayol que colocou as funções da empresa. E as funções são essas: técnica, comercial, financeira, contábil, de segurança e administrativa. Se colocarem outra coisa no meio aqui, esqueça, porque normalmente a banca coloca isso, ela pega as funções da administração e mistura com outras coisas, colocando, por exemplo, informática, informação, gravação, não tem nada a ver com isso. Então verifique o que tem a ver e o que não tem a ver com as funções da administração, porque a banca ela mistura isso. Mas é fácil, isso aqui é bem simples, só decorar essas funções que já matou uma questão aí, tá? A mesma coisa acontece com as funções administrativas. Decorou isso aqui, já matou uma ou mais questões. Isso aqui cai muito. Em todas, várias provas e às vezes várias questões sobre as funções administrativas. Às vezes tem questões que englobam todas as funções. Algumas vezes só algumas sobre o que é prever, o que é organizar. Então, se for possível, lembrar, se não for, decore, porque realmente vai cair na sua prova. Vamos ver então. As funções administrativas, segundo Fayol, eram o quê? Prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Certo? Decorou? Vamos ver uma por uma. Prever. Visão de futuro, sempre pensando assim, o que é prever? O que é o meu objetivo? Qual o objetivo da empresa? Qual a meta da empresa? Visão de futuro, prever, previsão, ok? Organização, organizar as tarefas, as atividades. Tenho dinheiro para trabalhar? Eu tenho recursos financeiros? Eu tenho gente para trabalhar? Então, organizar as atividades. Que tarefas serão necessárias serem feitas para cumprir o objetivo que eu previ lá em cima? Tá? Então, eu tenho pessoas para cumprir o objetivo, então organizar todas as atividades, levando em conta os objetivos propostos na previsão. Então, organizar atividades, recursos, pessoas, tudo que for necessário para alcançar os objetivos previstos na organização. Depois eu preciso o quê? Comandar. Comandar o quê? Comandar quem? Comandar as pessoas que estão ali.
motivá-las para que elas executem as atividades, para que elas realmente consigam fazer as atividades de acordo com o que foi organizado. Então, sempre um puxando o outro, tá? Comandar, se eu organizei as atividades, agora eu preciso comandar as pessoas para que elas executem as atividades de forma boa, de forma otimista, de forma a otimizar a qualidade e quantidade e de acordo com os objetivos previstos. Então, comandar, motivar, direcionar as pessoas e os esforços para que cumpram os objetivos e façam de acordo com o que foi organizado. Vamos agora no coordenar. Coordenar é direcionar cada atividade para o mesmo propósito. Ou como cada atividade? Bom, nós temos aqui cada função, técnica, comercial, isso aqui precisa ser coordenado para que todos trabalhem de forma harmônica para atingir o mesmo objetivo. Não adianta o financeiro trabalhar de uma forma diferente, com objetivos diferentes, que não sejam o final. Claro, tem o objetivo setorial e tem o objetivo geral, mas todas as 6 funções da empresa, de acordo com o FAIOL, elas precisam focalizar um objetivo só, que é o objetivo geral da empresa. Então, quando eu vou coordenar, eu preciso coordenar todas as atividades com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, a fim de alcançar o mesmo objetivo. E controlar nada mais é do que medir o que está sendo feito, avaliar o desempenho, medir, verificar os resultados. Então, controlar, verificar se os resultados alcançados estão sendo de acordo com o que foi previsto. Controlar, será que os esforços, o desempenho, o resultado está de acordo com o que foi previsto? Então, por isso que quando a gente fala que todas as funções da organização estão aqui dentro dessas que FAIOL colocou, realmente estão. Então, lembre sempre de memorizar, de entender ou decorar as funções administrativas, porque realmente aparecem nas suas provas. Palavra de Marisol, não esqueça disso. O que mais nós podemos ver então das teorias que foram colocadas para a administração? Vamos ver agora outro autor que colocou a teoria do Fordismo, conhecida como o Fordismo. Quem foi? Bom, nada mais do que Henry Ford. Quem foi o Henry Ford, afinal de contas? Henry Ford foi o industrial que criou o modelo T. O modelo, em 1920, ele criou o modelo, como colocado também o modelo Bigode, Ford Bigode. É um modelo que ele colocou um veículo que ele produziu em milhares, em quantidade muito grande, e ele realmente industrializou isso de uma forma diferente. Ele usou as teorias de Taylor, ele usou as teorias de FAIOL e aplicou elas na sua indústria. Então, ele tinha uma indústria de automóvel onde ele aplicou, mas o que ele fez de diferente para que ele colocasse também essa teoria como fundamental para a administração? Ele, claro, fez as esteiras rolantes. As esteiras rolantes eram aquelas onde ele colocava o veículo em cima e as esteiras iam passando com o veículo para que os trabalhadores fizessem, elaborassem e produzissem. Como é que era feito antes? Eram os trabalhadores que giravam ao redor do veículo. O veículo ficava parado e um trabalhador mexendo na roda e o outro mexendo na outra, e cada um mexendo numa parte. Então era o trabalhador que trabalhava em roda do veículo, ao redor do veículo. Porém, isso tinha um problema muito sério, porque quando um trabalhador era rápido e conseguia terminar a sua parte rápida, ele ia para o próximo veículo, o outro trabalhador que era mais lento não conseguia acompanhar e ficava o quê? O que acontecia? O trabalhador que era rápido perdia sua produtividade porque tinha que esperar o outro terminar. Com a esteira rolante, esse problema não aconteceu mais. Por quê? Porque os veículos, eles eram os veículos que andavam, os veículos que estavam em cima das esteiras. Então, as pessoas tinham que trabalhar de acordo com a velocidade da esteira. Ele também colocou alguns princípios, o Ford colocou alguns princípios que eram bastante importantes para que fossem desenvolvidos junto com as teorias do Taylor e que fossem otimizados a produção. Dentro desses princípios, ele colocou o princípio da intensificação. Intensificação o quê? Da produção. Ele precisava colocar o produto rápido no mercado. Então, com as esteiras rolantes, ele melhorou, ele colocou uma velocidade enorme na produção. Essa velocidade era o quê?
colocada com o princípio da intensificação. Produzir uma quantidade grande e colocar no mercado rapidamente para vender. Preciso vender. Depois ele colocou outro princípio importantíssimo da economia. Naquela época tinha-se um grande problema de estoques. A indústria inteira com pilhas de placas de ferro, com pilhas de estoques no meio da indústria, parados, esperando os colaboradores produzirem. Com a esteira isso tudo foi melhorado, porque não havia então necessidade de ficar com aquela grande quantidade de estoque empilhada no meio da fábrica. Então é uma economia de estoque, uma economia de matéria-prima ali, porque eram-se levados os produtos na hora em que os trabalhadores precisassem, de acordo com a demanda, de acordo com a produção. Também foi colocado o princípio da produtividade, produzir em quantidade, era visado bastante a quantidade dos carros que eram produzidos. Quanto mais carros, melhor seria para o industrial. Então, realmente foram anos dourados, conhecido como anos dourados da indústria para o Henry Ford. Lembre de não confundir, nós temos o Henry Fayol e da administração clássica, e nós temos o Henry Ford. Não confunda, porque são autores diferentes que colocaram diferentes teorias. Então o Ford, bastante lembrar, era Henry, tudo bem, o Henry Ford foi da Ford Motor Company, que industrializou os veículos através das esteiras rolantes. Além desses princípios, o Ford contribuiu com a administração com algumas características importantíssimas. Por exemplo, foi ele que dobrou os salários dos seus empregados, passaram a ser de $5 por dia. Claro que isso descontentou toda a concorrência, porque todos pagavam a metade. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria que os seus empregados também comprassem os veículos que estavam produzindo. Porque no pensamento dele era vender, era produzir para que todos ficassem satisfeitos. E fazendo isso, o colaborador, o funcionário ia ficar mais comprometido com a qualidade do que ele estava fazendo, porque um daqueles veículos também poderia ser seu. Olha que inteligente que ele era mesmo. Então ele começou a comprometer o seu trabalhador. Ele, olha, dobra o seu salário para que você tenha capacidade, tenha como comprar o veículo que você produz. Ele também falava em trabalho dividido, repetido, em cadeia. Foi o que colocou a questão do trabalho em cadeia, através da produção contínua, através das esteiras rolantes. Lembre-se disso. Ele reduziu a carga horária. Graças a Deus alguém pensou isso. Então foi o Henry Ford. O que ele fez? Além de dobrar os salários, ele reduziu uma carga horária que era de 12 horas para 8 horas. Então foi ele que começou a falar sobre isso e que depois foi muito pensado, muito estudado. Mas por que ele fez isso? Pensando também nas teorias lá do Taylor, que era preciso economizar energia, o estudo da fadiga humana, que foi estudado por Taylor, ele colocou aqui. Então, se o trabalhador precisa descansar, se o trabalhador estiver mais descansado, ele vai produzir mais, ele vai produzir melhor, com qualidade melhor. Então, aqui ele já começou a pensar não só na produção, mas também na qualidade dos seus produtos. E isso, claro, descontentou a concorrência, mas muitas empresas começaram a copiar porque era muito vantajoso. A produção realmente aumentava muito. E, por fim, foi ele que criou o manual do proprietário. Então, hoje, se você abre qualquer produto que você compra e tem um manualzinho lá dentro, foi o Henry Ford que criou, que começou, foi ele que criou. Por que ele criou? Porque naquela época não existia oficina mecânica. Se cada pessoa que comprasse seu veículo, ele tinha que ele mesmo consertar. E como ia ser feito isso? Através do manual. Então o manual foi desenvolvido para que o proprietário conseguisse consertar o seu próprio veículo, conseguisse fazer a manutenção do seu próprio veículo. E assim foi disseminado isso para todas as organizações, porque sempre foi muito importante ter um manual para que a pessoa pudesse entender sobre e como manusear o produto que estava adquirindo. Então essas foram as características do Henry Ford. Lembrando que ele foi o industrial da Ford Company. Ok.
Agora vamos ver então algumas questões para você memorizar o conteúdo dessa aula. Siga comigo na tela. Henri Fayol é considerado um dos principais nomes da teoria clássica da administração e construiu vários princípios importantes que fundamentam as funções do administrador. Assinale a alternativa que define corretamente a função de controle. Letra A. Dirigir e orientar a organização são as principais atividades da função controle, que envolve a avaliação do futuro e o aprovisionamento presente. Letra B. Unir e harmonizar os atos e esforços coletivos fazem parte do escopo da função controle. Letra C. A função controle alinha todas as atividades organizacionais, facilitando o trabalho em busca do alcance dos objetivos. Letra D. Providenciar os recursos necessários para o pleno funcionamento da organização é a principal característica da função controle. E. A função controle é responsável por verificar se os resultados alcançados estão de acordo com os objetivos e com os princípios estabelecidos no planejamento organizacional. É claro que a resposta é a letra E. Por quê? Porque na função controle é que verifica-se se os resultados foram alcançados. É feita aquela avaliação, se os resultados, se o desempenho foi alcançado, se os resultados foram alcançados de acordo com os objetivos propostos na previsão. Ok? Vamos ver a próxima questão? Como proposto por Henri Fayol, o princípio geral da administração que estabelece a necessidade de especialização de empregados, desde a alta hierarquia até os trabalhadores operários, como forma de aprimorar a eficiência da produção e, consequentemente, aumentar a produtividade, é o princípio da letra A. Ordem. B. Equidade. C. Divisão do trabalho. D. Unidade de comando. E. Disciplina? A correta é a letra C, divisão do trabalho. Lembre sempre, quando se fala em especialização do trabalhador, logo se remete em divisão do trabalho, porque foi dividido as atividades em pequenas tarefas e especializado o trabalhador, o operário, qualquer pessoa, desde os operários até a alta hierarquia, para que as atividades ficassem mais bem feitas, especializando o trabalhador, especializando cada atividade de forma dividida, pequenininha. Eles pensavam que seria melhor, porque as pessoas iriam produzir uma quantidade maior e com melhor qualidade. Por isso, a letra correta é a letra C. Vamos ver então a próxima questão? Harmonizar todos os atos da empresa ou do órgão público com o objetivo de facilitar seu funcionamento é a função definida por Fayol como A. Prever. B. Comandar. C. Organizar. D. Coordenar. E. Controlar. A letra correta é a letra D. Coordenar. É preciso sim harmonizar todas as funções da empresa. Função técnica, comercial, financeira, contábil, administrativa, todas para que todos os esforços sigam com a mesma harmonia e na mesma direção. Por isso a correta é a letra D, coordenar. Vamos ver a próxima? De acordo com Henri Fayol, as 6 funções básicas de uma empresa são: A. De recursos humanos, técnicas, comerciais, financeiras, contábeis e administrativas. B. Técnicas, comerciais, financeiras, contábeis e segurança e administrativas. C. De recursos humanos, de marketing, financeira, comerciais, contábeis e de segurança. D. Técnicas, comerciais, financeiras, de operações, de marketing e administrativas. Letra E. Técnicas de marketing, financeira, de produção, contábeis e administrativas. Essa aqui é muito fácil, é a letra B. Lembre sempre de decorar, de memorizar, porque as funções da administração, elas sempre são as mesmas de acordo com Henri Fayol. Pode notar que nessa questão eles colocaram ali funções de recursos humanos, de marketing, que não tem nada a ver com as funções que Fayol colocou. Então, se você decorar, já é o suficiente, aí você já mata a questão, certo? Então, por isso, a letra correta é a letra B. Com essas questões, termino a aula de hoje. Espero que você tenha memorizado, compreendido e acertado as questões. Continue estudando, se dedicando, que você chega lá. Até mais!